Eu não queria estar fazendo esse vídeo. São 3 e pouco da manhã, quase 4 horas, e eu não consigo dormir. O Espírito Santo vem me incomodando já há meses para criar um canal para falar das coisas de Deus e para as coisas de vivência. E eu não quero, eu não me sinto confortável. Mas hoje o Espírito Santo deu um basta e não me deixou dormir. Até que eu e fizesse um vídeo e criasse o canal. Então eis-me aqui. Desobediente, com certeza. E é sobre isso que eu quero falar. Quantas vezes a gente desobedece, vai deixando para depois, porque isso também é desobediência, aquilo que Deus está mandando a gente fazer, porque a gente não se sente confortável. E desde quando é confortável a maioria das coisas que Deus manda a gente fazer? É sempre para tirar a gente da zona de conforto. E é sempre para abençoar outras vidas. Não só nossa. Quando a gente também fica numa visão muito grande de que tudo é pra gente, a gente vive de uma forma egoísta e a gente não alcança nada. Porque tudo que o Espírito Santo nos dá não é só pra gente, é para um todo. E Deus tem me ensinado muita coisa, tem falado muita coisa comigo. E eu tenho guardado só pra mim. Porque eu não gosto, eu realmente não gosto, Deus me perdoe. E estou falando até isso tão abertamente. Mas aquilo, confessar o pecado. Eu detesto ficar fazendo vídeo pela internet, eu detesto ficar aparecendo. Mas se é necessário, se é da vontade de Deus, depois de muitos meses, decido fazer. E uma coisa que eu tenho percebido muito na minha vida são pequenos caos, sabe? Porque é costumeiro dizer que desobediência gera maldição. Não é um versículo, não é uma palavra, desobediência gera maldição. Mas é mais por causa, se eu me lembro bem, de Deuteronômio 18, que fala sobre as consequências de você desobedecer. E aí ali lista um monte de maldições pela desobediência. E eu tenho percebido certas coisas na minha vida, e às vezes você percebe até na sua, algumas coisas que você não entende porque não tá dando certo. Algumas coisas que você, por que tá com esse problema aqui? Por que tá acontecendo ali? E é a desobediência. Às vezes tem uma porta fechada, alguma coisa está acontecendo, e você fala, vou fazer campanha. E aí vem o pastor tal, dá oferta de tanto que a porta vai se abrir. Vai lá, faz jejum, corta tudo, faz aquilo, aquilo outro, que vai acontecer. E na verdade você só precisava obedecer. Que era o mais fácil. Mas a gente tem tanta mania de querer fazer só a nossa vontade, que o mais fácil que é obedecer, a gente não quer. Porque obedecer gera um desconforto. E aí vem 1 Samuel 15, 22, para nos afirmar isso. Contudo, Samuel declarou, agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Então, às vezes, você está aí sacrificando, e Deus dizendo, eu só quero obediência, eu só quero obediência, eu quero obediência. Existem portas que só vão abrir através da obediência. Não tenho o que dizer. Eu tenho vivido isso na minha vida. Existem coisas que eu vejo que já eram para ter acontecido, mas também vejo que já era para eu ter feito algumas coisas que Deus me mandou fazer e eu não fiz. Em 1 Samuel 15, 22, diz assim, contudo Samuel declarou, agrada-se mais Yahvé com holocaustos e sacrifício do que com sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. A obediência é melhor do que você ficar sacrificando. Você fica aí fazendo jejuns loucos, você fica aí fazendo orações longas, nada contra oração, orar e jejuar é muito importante, ore e jejum. Mas você fica fazendo isso para alcançar determinadas coisas que você simplesmente vai alcançar através da obediência. Em João 14, 23, diz assim, Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos dele o nosso lar. Às vezes está tudo um caos na sua vida porque você não está obedecendo. E se você não obedece, você não demonstra que ama a Deus. Jesus deixa bem nítido, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai também o amará. Quando você não obedece aquilo que Deus está falando para você, porque a palavra de Deus não é só isso, a palavra de Deus é aquilo que Ele fala para você, é aquilo que Ele diz para você fazer também, você não demonstra que ama Deus. E aí você abre uma brecha para as coisas da sua vida se tornarem um caos. E aí você abre uma brecha para algumas áreas da sua vida não darem certo ou se tornarem um caos. Eu tenho percebido isso na minha vida. Porque você não está obedecendo.
E aí ele diz, e meu Pai também o amará, e nós viremos até ele e faremos dele o nosso lar. Quer que Deus faça lar na tua casa, na tua vida, na sua questão financeira, na sua questão sentimental? Obedeça. É simples. A gente não quer fazer, mas é simples. É obedecer. Quer uma mudança na sua vida? Quer que as coisas comecem a acontecer? Quer que essa porta que está travada, essa coisa que não está andando, comece a caminhar, essa porta se abra, as coisas comecem a andar? Obedeça. Obedeça. Mais do que você ficar se sacrificando, mais do que você ficar fazendo coisas aleatórias, mais do que você ficar lutando com as suas próprias mãos, lutando com as suas próprias armas. Apenas obedeça e descanse no Senhor. A partir do momento que você obedecer, Ele vai fazer deste lugar que está um caos, desse lugar que agora está difícil, que essa porta que não abre, se torne morada dele, casa dele. Às vezes, onde você tem que obedecer é na sua questão sentimental. Você tá com alguém que Deus falou pra você não tá. Você tá namorando alguém que Deus falou pra não namorar. Ou às vezes você tá com amizades que Deus falou pra você não ter amizades. Às vezes Deus tá mandando você fazer algo, vai lá e faça determinada coisa. Você não vai, você não faz. Ou pegue e deixe de fazer determinada coisa que você não vai, você não faz. Apenas tente entender aquilo que o Senhor está te guiando. Porque isso é amor de Deus. É para que a sua vida dê certo. É para que a sua vida vá bem. Ele sabe o melhor caminho para você. Ele sabe aquilo que vai te fazer feliz, aquilo que vai te fazer prosperar, aquilo que será bênção para a sua vida. Eu não sei de nada da minha vida. Por mais que eu tente pensar e raciocinar, como eu poderia dizer que sei mais do que aquele que é o autor da vida? Aquele que é o Senhor, aquele que é o Salvador, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que sempre existiu. Eu, na minha pequena existência. Ele que vive em toda a sua eternidade, sempre existiu, sempre existirá. E eu ainda quero dizer que eu sei mais e que eu vou fazer de acordo com a minha vontade. Eu não posso. Seria muita burrice. Então eu te chamo hoje para você obedecer também. Sabe? Peça perdão a Deus. Fala com Ele. Fala assim, eu quero obedecer agora. Me dá a oportunidade de ainda te obedecer. Sabe? Às vezes a oportunidade já até passou. Deus tinha uma porta linda aberta. A oportunidade passou. Oh, meu Deus, Deus é bondoso, Deus é amoroso, sabe? Ele vai abrir outra porta para você ser obediente e fazer a vontade dele. E através disso também ser abençoado. Deixa eu orar por você. Senhor, nós muitas vezes somos desobedientes. E eu falo por mim mesmo. Muitas vezes queremos fazer nossa própria vontade, nosso próprio jeito, porque de alguma forma achamos que sabemos mais, que entendemos mais, ou porque queremos viver os nossos próprios prazeres, as nossas próprias vontades. Pai, nós erramos contra Ti, nós pecamos contra Ti, nos perdoa, Pai. E entra na nossa vida, Senhor. Dá-nos mais uma oportunidade, Pai, de Te obedecer, Pai, com amor, Pai. Pedimos a Tua mão sobre nossas vidas e sobre cada área que hoje é um caos, Senhor, pela nossa desobediência, que hoje é um caos, Senhor, porque deixamos de Te ouvir, de Te obedecer, de Te seguir, Senhor. Cada área, Senhor, vem e conserta, restaura-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, que possamos andar segundo a Tua vontade, segundo o Teu coração, segundo o Teu doce Espírito Santo. Nós Te queremos, ó Pai. Nós Te precisamos mais do que tudo e mais do que a nossa própria vontade. Então hoje escolhemos sacrificar, Pai, sacrificar os nossos desejos, para que se cumpra, para que nós façamos a Tua vontade. Vem sobre nós, vem com a Tua doce presença, com a Tua maravilhosa presença sobre nossa vida e sobre cada área que hoje está ruim, Senhor, e está afetada, Senhor. Oh Deus, lança fora todo o mal, Senhor, e tudo que entrou, Senhor, tudo que é maligno, tudo que é ruim, que entrou por causa da nossa desobediência, Senhor. Nós consagramos nossa vida a Ti, Senhor. Vem, nós clamamos Jesus, 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 Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre nossa vida. Vem, Senhor Jesus, sobre os nossos dias, Senhor. Sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nossa situação financeira. Senhor, sobre tudo Tu és, Senhor. Em nome de Jesus clamamos. Amém. Amém.